Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade, eu tinha feito esse vídeo algumas semanas, mas eu olhei ele e eu vi que não tava falando exatamente o que eu queria falar. Então eu vou refazer agora, de novo, sem script, né, gente? A gente só fala. Mas eu quero falar sobre o não. O não nas nossas vidas, o não na minha vida, né? Um pouco da minha jornada, de tudo que eu conquistei até agora, foram com nãos, né? Alguns um pouco mais difíceis do que outros. Eu quero falar sobre a minha percepção e talvez, não sei, apresentar uma nova ideia para vocês do que o não pode significar nas nossas vidas. Eu acho que o primeiro grande não que eu tive na minha vida, né, foi no vestibular. Já contei essa história aqui em outros vídeos. Sempre tem vídeo, né? Mas eu fiz o vestibular, né, para URGS, para entrar em relações internacionais. Assim que eu acabei meu terceiro ano, né, fiz o vestibular e não passei. Na época eu já sabia, eu já esperava que eu não passaria, porque a média era muito alta, eu não estava preparada, apesar de ter feito 6 meses de cursinho. Eu tinha noção que eu queria um curso muito difícil e que um ano de cursinho era ok, assim. Então foi o primeiro não, mas foi um não mais tranquilo, assim, digamos. Então eu fiz um ano de cursinho, estudei muito, fazia aulas particulares até. E eu fui fazer o vestibular e eu não passei, assim, foi por uma pontuação não muito grande, não muita diferença, se não me engano, eu tava 30 pontos a menos do que eu precisava, né? E eu lembro que esse não foi um choque pra mim muito grande, assim, porque foi a primeira coisa que na minha vida eu acho que eu realmente coloquei a minha energia, coloquei o meu tempo, era uma coisa que eu queria muito. Eu sempre, naquela época, eu tinha certeza que eu ia estudar na URGS, na Federal, não tinha dúvidas, assim. Eu nem pensava em estudar numa particular, assim, na época, em Porto Alegre, né? Só tinha mais duas faculdades particulares que tinham relações internacionais, eu não tinha o mínimo interesse no curso, né, que era um pouco diferente. A URGS era muito voltada em diplomacia, eu tinha certeza que eu queria ser diplomata. E eu não ia querer acabar numa faculdade particular que tinha com foco business, por exemplo, né? E eu fiquei muito mal, muito mal. Eu precisei me recuperar e fiz um segundo ano de cursinho, né? Eu acho que na época, por só ter faltado 30 pontos, eu fiquei um pouco em cima do salto, assim, tá pouco. Talvez eu não tenha me esforçado tanto, né? Falta de maturidade e tudo mais. E eu fiz de novo o vestibular. Claro, aconteceram algumas coisas pessoais na época do vestibular que atrapalharam, mas enfim. E não passei. Depois de 2 anos fazendo cursinho. E assim, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu porque, como assim, já foram 2 anos da minha vida com não, não, você não vai entrar na federal. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia lidar com este não. Até que, né, minha mãe maravilhosa sempre fala aqui dela. Tive uma conversa com ela, eu entendo o meu privilégio de ter uma família que não só tem condições financeiras, né, de poder pagar uma faculdade particular, mas que também tem vontade e disposição, né. E conversando com ela, eu falei, não, mãe, eu vou fazer um terceiro ano de cursinho, pode ser um cursinho mais barato, eu tenho livros, materiais, tudo. Ela falou, não, Ana, assim, ó, tá na hora de tu começar a tua vida, tá na hora de tu botar pra frente, sabe? Eu entendo que o foco do curso é diferente, mas tá na hora de tu começar. Enfim, eu já tinha feito o vestibular da SPM, né? Que eu fazia vários vestibulares de várias faculdades, tudo de teste. Eu tinha passado já a época de inscrição, tudo, eu não tinha me inscrito, mas enfim, depois do vestibular, resultado negativo, eu fui lá na faculdade e falaram, não, vem aqui, tem vaga, tranquilo e tal. E eu me inscrevi. E é engraçado, gente, que na época eu me sentia muito, assim, uma perdedora, sabe? Como se eu tivesse tudo errado, meu Deus, eu tô começando uma faculdade que não tem nada a ver, numa faculdade cara, sabe? Era completamente diferente do meu mundo, assim. Eu estudei numa escola particular, realmente, em Porto Alegre, mas era no centro da cidade. Eu tinha amigos, eu morava no centro, né? Eu tinha amigos, assim, digamos, e também era mais, eu não vou usar a palavra humilde, mas mais tranquila, assim, entrando na SPM. A SPM em Porto Alegre é muito conhecida por ter gente com um nível mais elevado, assim, de grana, né? E foi muito diferente pra mim. Tinha gente que tava indo pra aula de motorista, sabe? Eu ficava, gente, como assim, sabe? É bem interessante. E foi um choque pra mim, porque eu ficava pensando, poxa, 2 anos da minha vida eu passei estudando pra entrar na URGS. E eu tô aqui nessa sala de aula aprendendo business, sabe? Com gente que veio de motorista. Não que eu tivesse, assim, ai, das pessoas, mas eu não me sentia muito
Eu me sentia como se eu tivesse falhado, sabe? Uma perdedora. Mas hoje, né, olhando pra trás, eu percebo que na verdade este não, os nãos que eu tive, foi eu tenho algo muito melhor pra você. E é interessante parar pra pensar isso. Eu entendo que fazer uma faculdade particular realmente foi um custo muito grande pra minha família, mas eu percebo que eu estudei e eu tive as experiências que eu precisava ter naquela faculdade, na SPM, que talvez eu não teria tido na URGS. Eu tenho uma confiança interna muito grande que o melhor aconteceu pra mim. Tudo bem que naquela época eu não tinha noção, né? O melhor, digamos assim, foi caro, eu entendo isso. É uma coisa que pega muito pra mim até hoje. Mas eu sinto que eu conheci as pessoas que eu precisava conhecer, eu tive aula com os professores que eu precisava ter, eu passei exatamente o que eu precisava passar. E foi dentro da SPM que eu me abriu as possibilidades de fazer outros intercâmbios, porque na época houve greve na URGS, eu lembro que se eu tivesse estudando lá, eu não teria conseguido trabalhar na Disney, por exemplo. E foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha vida. E, na verdade, outro não que eu tive, né, da Disney. Eu fui da primeira vez, passei de primeira vez no processo seletivo, que é um processo seletivo difícil. E fui fazer o mesmo processo seletivo de novo. Tem vídeo aqui no canal que também conto disso. Conto com detalhes do que aconteceu, que é uma história bem interessante. Fiz a entrevista também com um pouco de salto alto, porque na época quem já tinha ido trabalhar na Disney era meio que garantido que ia trabalhar de novo, porque eles conheciam meu trabalho, não tinha faltado, não tinha feito nada de errado. Já conheciam o meu perfil e sabiam que era bom. Só que na hora da entrevista aconteceu um problema que eu contei no vídeo. Vou colocar aqui, bem blogueirinha. E eu não passei. E eu lembro que eu recebi o e-mail dizendo que eu não tinha passado. Foi um choque pra mim. Eu tinha 100% de certeza. Não, na verdade, com esse acidente ficou uma certa dúvida. Enfim, não vou dar muitos detalhes, mas este não. Assim, eu fiquei sem chão, porque pra mim eu ia no final do ano de novo trabalhar na Disney, assim, ia melhorar meu inglês ainda mais, ia fazer tudo assim certo. E daí chegou agosto, não, tu não vai. E eu fiquei, meu Deus, e era aquela sensação de, sabe, de que tu com certeza vai pra um lugar e de repente não. Tu fica, como assim não? Como assim não? E novamente aconteceu algo muito interessante na minha vida, que uns meses depois eu recebi um e-mail, né, da Disney me falando de outro programa que eu nem sabia que existia, para uma época do ano completamente diferente da qual eu não tinha férias, um programa de 2 meses em junho e julho, sendo que eu só tinha julho de férias, eu não tinha como faltar um mês na faculdade. Só que, né, no ano seguinte era ano de quê? De Copa do Mundo no Brasil. A minha faculdade teve, sim, 2 meses de... Sim, tudo aconteceu perfeitamente para que eu conseguisse ir para este programa. E se eu tivesse passado naquela entrevista, eu não teria ido. Não teria ido. E é incrível porque este programa que eu consegui durante a Copa do Mundo me abriu a possibilidade de ser embaixadora desse programa depois para Disney, com que eu aprendi muita coisa. Então foi um não muito sofrido que na verdade foi também, peraí que tem algo melhor para ti, assim. E eu fico pensando em várias coisas, vários nãos assim que eu tive na minha vida. Eu sempre me inscrevi muito para bolsa. Bolsas, mestrado, bolsa pra tudo, pra programas de curta duração. E na verdade eu me inscrevi para um mestrado na China 3 vezes e eu não passei. Claro, fiz outro mestrado aqui, fiz um mestrado na Coreia. Mas assim, eu sempre, mesmo quando eu estava fazendo mestrado na Coreia, eu me inscrevi também para este mestrado na China, né? Com tudo pago, uma bolsa muito privilegiada, muito prestigiada, desculpa. E eu não passei. E eu lembro que todo ano eu ficava, não, vai, é pra mim. Eu tinha certeza que era pra mim e, gente, eu não passei. Esse ano eu nem me inscrevi, porque eu já tenho 2 mestrados. Eu não preciso de um terceiro, eu nem quero, sabe? Mas eu tenho a certeza interna de que eu não passei naquela bolsa pra que eu tivesse... Pra que eu pudesse ter essa experiência tanto na Coreia do Sul quanto na China. Pra eu conhecer as pessoas que eu conheci, pra eu viver o que eu vivi, sabe? Então, hoje em dia, eu tenho essa certeza muito grande de que todos os nãos que eu tive na minha vida, de alguma maneira, foram nãos que viraram sim. O sim de esse não é o momento, ou o sim de eu tenho algo muito melhor pra ti, assim. Eu sei que pode parecer um pouco bobo essa confiança no universo, essa confiança no que for, né? Mas eu acho que a gente pode sim viver a nossa vida com essa ideia. Eu acho que a gente não pode ficar parado só esperando o sim cair do céu. A gente tem que tentar. Isso é uma coisa também, minha mãe sempre fala dela, que eu tenho muito da minha mãe. A minha mãe sempre fala, o não tu já tem. E é verdade.
não é assim, o não a gente já tem. Então, pra tudo na vida, eu sempre tento. Já contei histórias aqui, meu primeiro estágio em relações internacionais, eu mandei um e-mail, sabe? Eu não tinha disponibilidade por meses, e eu falei, olha, eu tô interessado, não, eu já tenho. Então, eu sempre fui atrás do sim. E eu comecei a entender na minha vida que os nãos não significavam não, significava não pra aquilo, mas que aquilo não era, talvez não fosse pra mim. E eu entendo que pode parecer um pouco assim, uma fala um pouco privilegiada falar isso, né? Eu entendo isso. Mas eu acho que principalmente pensando em relações internacionais, onde a nossa jornada é tão incerta, né? Eu sempre falo do dentista, né? O dentista faz a faculdade, tem mais ou menos, é mais ou menos certo o que ele vai fazer. Ele vai atender, né? Consertando sorrisos, fazendo diferentes coisas, né? Eu entendo que seja um mundo muito completo, né, dentro da odontologia, mas ele vai atender pessoas de alguma maneira, ou trabalhar com pesquisa. Já relações internacionais, sabe, sei lá, cada dia aparece coisas novas, né? Então, por a gente ter tanta opção, a gente tem que ter essa ação de, né, meio que jogar para todos os cantos, mas com a certeza de que o melhor vai acontecer, o que é melhor pra gente. Talvez a gente não consiga enxergar isso na hora. Hoje em dia eu vejo que relações internacionais na SPM foi perfeito para mim. Eu aprendi coisas relacionadas ao marketing que me ajudam até hoje. Eu conheci pessoas que mudaram a minha vida. O meu blog só existe porque eu conheci alguém na SPM que entendia de blogs. Eu criei um blog com um amigo meu sobre entretenimento. Eu fui para shows como jornalista, sabe assim, muitas coisas aconteceram na SPM que não teriam acontecido se eu tivesse estudado na URGS. E é interessante ver isso, assim, eu não sei o que seria de mim se eu estaria aqui na China, se eu estaria fazendo esse vídeo, se eu tivesse tido esse sim, né, da URGS lá atrás, onde que eu estaria, mas não importa, o que importa é que eu tô aqui agora, que todos os meus nãos e os meus sims de alguma maneira construíram a minha jornada, assim, e eu sei que esses vídeos às vezes ficam um pouco, né, viajando, assim, mas eu gosto de passar essas mensagens, essas coisas que eu fico pensando. Porque eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu entendo que a minha jornada em relações internacionais ainda é curta, né? Eu tô no começo da minha carreira, eu tô no começo da minha jornada. Mas até agora, tudo que eu vivi, eu percebi isso, assim, que existem muitas possibilidades, muitas bolsas, muito tudo, e a gente tem que ir atrás. E a gente tem que ter essa confiança interna de que tudo é sim. Tudo é sim. Com o tempo, às vezes algumas coisas demoram um tempo. Só foi cair a ficha mesmo que a SPM foi a melhor coisa que aconteceu pra mim depois. Mas aí que tá, foi a melhor coisa pra mim, de repente pro seu perfil pode não ser, entendeu? Então é muito interessante a gente ter essa noção, assim, essa confiança. Acho que a mensagem desse vídeo é isso, a confiança de que na nossa vida tudo é assim, tudo que a gente está passando, todas as oportunidades que surgem ou que não surgem também, né? É de alguma maneira o melhor pra gente, para que a gente aprenda o melhor naquele momento, para que a gente conheça as pessoas certas que depois que a gente vai entender, né, o que elas nos ensinaram, o que a gente pôde compartilhar. Vai saber, gente, as pessoas que eu conheci nessa jornada, se daqui a pouco alguém não vai me ajudar a conseguir algo incrível, ou até eu mesma vou poder ajudar alguém a conseguir algo incrível. E eu não sei, hoje em dia eu vejo tudo assim na nossa vida de alguma maneira. Existe uma certa simetria, uma certa, não sei, uma perfeição assim, que é bem imperfeita, mas que é perfeita pra gente. Não sei se estou viajando muito, não sei se esse vídeo saiu muito, né? Do assunto do canal, mas eu queria muito falar isso, muito dar essa mensagem, uma coisa que estava dentro de mim, de que o não, ele não existe, é só assim, sabe? E a gente tem que ter essa confiança. Então, se alguma porta fechou pra você ou tá se fechando, e eu sei que pode parecer muito bobice falar isso, mas é porque tem uma muito melhor, uma muito mais bonita, sabe, na sua frente que vai se abrir. A gente tem que ter essa confiança. Eu tenho certeza que você tem exemplos na tua vida também que tu consegue olhar pra trás e falar, bah, ainda bem que tal coisa que eu queria muito bem que não aconteceu, porque depois é algo muito melhor, ou se tivesse acontecido. Então a gente tem que ter essa confiança, assim, na nossa jornada. Eu sei que muita gente que me assiste quer fazer relações internacionais, tem muito medo, muita incerteza, mas se você, sabe, olhar pra dentro e você perceber que é pra você essa jornada, que é o que você quer, você tem que ter confiança, porque, sabe, os caminhos vão se abrir mesmo, vão se abrir, tenha confiança nisso.
O não não existe. Então, sabe, se você tiver algum tropeço, alguma coisa que, sabe, que não sei, que não saiu como você queria, respira, aprende essa lição, porque é algo muito melhor vai estar te esperando. Não sei se foi muito motivacional o que foi, mas eu precisava muito falar essa mensagem. Foi uma intuição que eu tive, sei lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que é isso. Fiquem de olho em outros vídeos do canal. É muita gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.